Não entra nesse bairro hoje. Foi a primeira coisa que o motorista, Rafael Moura, disse para mim. A voz dele tremeu um pouco, como se tivesse visto algo que eu não vi. E quando eu desci do carro, eu senti na hora que alguma coisa estava errada. O vento estava quente demais, como se alguém estivesse soprando no meu rosto. A poeira subiu e ficou girando perto do meu pé, devagar, como se o chão respirasse. Eu, Juliana Barbosa, fiquei parada ali, sem saber se dava mais um passo ou se voltava para o carro. Os portões das casas começaram a se mexer sozinhos, bem devagar, fazendo um rangido que parecia um gemido. Era um som comprido, fino, que deixava minha pele toda arrepiada. Um portão bateu do nada, como se alguém tivesse empurrado, mas não tinha ninguém lá. Eu olhei para os lados e tudo estava vazio. Nenhuma criança correndo, nenhum cachorro latindo, nenhum rádio ligado. Só o silêncio. Um silêncio tão grande que eu conseguia ouvir a minha respiração fazendo barulho dentro da minha boca. As luzes de uma casa piscaram. Uma vez, depois outra. Depois todas as janelas da frente acenderam ao mesmo tempo, como se alguém estivesse tocando um interruptor gigante lá em cima do céu. E logo depois apagaram, deixando só uma mancha escura atrás do vidro. Eu senti meu coração bater forte, como se estivesse tentando sair do meu peito. O ar pareceu mais pesado, difícil de puxar. Minha mão ficou suada segurando a alça da bolsa, e eu não sabia se aquilo era medo ou só a sensação de que algo estava começando. Eu ouvi um estalo. Não era alto, mas parecia perto, muito perto. E quando virei o rosto, vi outro portão se fechando sozinho, devagar, como se estivesse cansado. O motor dele fazia um som fraco, meio falhando, como se tivesse acordado de repente. A luz do poste piscou no mesmo segundo, só um pouquinho, mas o bastante para a sombra da minha própria cabeça mexer no chão como se não fosse minha. Eu dei um passo para trás sem nem perceber. Parecia que o chão também estava tremendo, bem leve, mas tremendo, como se a rua estivesse segurando o ar, esperando alguma coisa acontecer. O vento parou de repente, como se alguém tivesse apertado um botão. Tudo ficou parado. Até a poeira que caiu no chão em pedacinhos pequenos, quase em silêncio. Eu lembrei do que o Rafael tinha dito. A voz dele, firme, quase seca. Não entra nesse bairro hoje. E agora, parada ali, ouvindo aquele silêncio que parecia vivo, eu entendi que ele não estava exagerando. Eu não sabia o que estava acontecendo. Eu só sabia que aquilo não era normal, não era seguro, e que alguma coisa grande, tinha acabado de começar. Quando aquele silêncio estranho caiu de uma vez, eu fiquei parada, com a sensação de que até o ar estava me olhando. Meu peito subia e descia rápido e eu nem sabia por quê. Eu só sentia que, se eu ficasse ali parada por mais um segundo, alguma coisa ia me alcançar. Então eu respirei fundo, bem devagar, e tentei dar um passo à frente. Só um. Não queria fazer barulho, não queria chamar a atenção de nada. Mas assim que meu pé tocou o chão, duas casas, uma do lado da outra, apagaram a luz ao mesmo tempo. Não foi oscilada, não foi fraquinho. Foi um apagão seco, bruto, como se alguém tivesse arrancado a energia da parede. Eu congelei na hora. Meu corpo ficou duro, quente por fora e frio por dentro. Senti a pele do meu pescoço arrepiar como se alguém tivesse passado a mão ali. Olhei para as casas. As janelas estavam completamente pretas, e o escuro delas parecia mais escuro que o resto da rua, como se estivesse engolindo a luz. E no mesmo instante, lá no final da calçada, ouvi o barulho de um portão automático. Aquele som metálico, lento, arrastado. Só que não tinha ninguém perto. Nenhuma mão, nenhum controle remoto, nada. O portão estava fechando sozinho, e rápido. Mais rápido do que esses portões costumam fechar. Meu coração bateu tão forte que eu senti a pulsação na ponta dos dedos. Minhas mãos ficaram molhadas de suor, e eu nem conseguia ajeitar o cabelo atrás da orelha de tão trêmula que estava. Eu dei um passo para trás, sem pensar, quando de repente ouvi uma voz. Uma voz fina, apressada. Um grito que eu não conseguia entender. Parecia vir do meio das casas, mas ecoou por toda a rua. Não deu para saber se era de um homem, de uma mulher, de uma criança. Só dava para sentir o medo dentro daquele som. Um medo que parecia pedir ajuda ou mandar correr. Ou os dois ao mesmo tempo. O vento voltou de repente, mas agora era um vento frio, muito diferente daquele vento quente de antes. Ele bateu no meu rosto como se estivesse tentando me empurrar para trás, e levantou poeira de novo, mas dessa vez a poeira subiu torta, rápida, como se tivesse sido puxada para algum lugar,
Eu senti uma pressão estranha no ouvido, um zumbido baixinho, como quando a gente está num túnel. E tudo dentro de mim dizia para não ficar ali, para sair, para correr. Mas eu fiquei. Não sei por quê. É como se minhas pernas não quisessem me obedecer. Ou talvez porque eu precisava entender o que estava acontecendo. O ar parecia preso. A rua toda parecia encolhida, esperando alguma coisa cair. Eu tentei olhar para o poste para ver se a luz piscava de novo, mas antes que eu conseguisse levantar o rosto, ouvi outro barulho. Um estalo forte. Depois outro. E outro. Como se algo estivesse quebrando dentro das paredes das casas. Meu coração subiu pela garganta. O silêncio voltou por meio segundo, como se estivesse segurando um suspiro enorme. E então aconteceu. Um estrondo estourou lá na frente. Alto. Seco. E a rua inteira tremeu, como se algo gigantesco tivesse batido no chão. Eu não tenho certeza do que eu vi naquele segundo. Só lembro da luz piscando uma última vez e de uma sombra muito grande se mexendo rápido. Rápido demais. Bem no fim do quarteirão. E olha, eu realmente queria saber o que você acha que estava acontecendo ali, porque eu mesma não conseguia entender na hora. Se você puder comentar o que acha daquela sombra, isso me ajuda a organizar tudo na minha cabeça. E já fica comigo aqui no canal, porque eu preciso te contar exatamente o que veio depois. Eu realmente preciso. Antes de tudo começar, antes de luzes apagarem de um jeito que não fazia sentido, e portões se moverem como se tivessem vontade própria, meu dia era só normal. Tão normal que hoje parece até mentira lembrar. Eu acordei no horário de sempre, com o som do meu despertador antigo vibrando fraco na mesa de cabeceira. Aquele som que não assusta ninguém, mas que insiste até a gente levantar. O quarto ainda estava meio escuro, e a primeira coisa que fiz foi abrir a janela para deixar o ar da manhã entrar. Um ar fresco, leve, com cheiro de terra molhada porque tinha garoado na madrugada. Lembro da luz cinza passando pela cortina e batendo no chão, deixando tudo calmo. Naquela hora, nada dizia que o dia ia virar pelo avesso. Eu pensei no trabalho, como sempre. Pensei nos e-mails que precisava responder, nos clientes que iam ligar, nos papéis que ainda estavam empilhados na mesa. Coloquei a chaleira no fogo, preparei meu café do jeito que eu gosto, forte, sem açúcar, e fiquei ali, encostada na pia, olhando pela janela da cozinha. Dava para ver a rua inteira, toda tranquila, com gente passeando com cachorro, com crianças indo parar a escola segurando a mochila com as duas mãos. Era cedo, mas tinha vida lá fora. Uma vida que agora, olhando para trás, parece tão distante quanto um sonho que a gente já não lembra direito. Meu celular vibrou com uma notificação boba, daquelas que a gente nem presta atenção. E foi ali que lembrei. Eu precisava ir até o bairro Santa Marina naquele dia. Não era nada grandioso. Eu só tinha que buscar uma caixa de documentos com minha irmã, Tatiane Barbosa, que estava ajudando na reforma da casa da nossa tia. Eu já tinha prometido que passaria lá, mas fui empurrando com a barriga a semana inteira. E naquele dia, sem nenhum motivo especial, eu finalmente resolvi ir. Terminei meu café, amarrei o cabelo e peguei a bolsa. O cheiro do meu perfume, aquele leve, de jasmim, ficou pela casa, misturado com o cheiro do café quente, criando aquela sensação de lar que a gente só percebe quando perde. Saí apressada porque já estava atrasada, e tranquei a porta escutando o clique da chave. O mesmo clique que eu sempre ignorava, mas que naquele dia ficou gravado na minha memória. O sol já estava subindo quando cheguei na rua. O céu estava azul claro, com algumas nuvens, e o vento que passava era tranquilo, quase preguiçoso. Nada, absolutamente nada, lembrava a sensação pesada que eu sentiria mais tarde. Enquanto caminhava até o ponto onde sempre chamo o carro por aplicativo, vi o seu Arlindo, meu vizinho, regando as plantas. Ele me cumprimentou com a mão, sorrindo daquele jeito simples, como quem não tem pressa de nada, e eu respondi com um sorriso rápido porque estava atrasada. Hoje eu penso que, se soubesse o que me esperava, teria ficado ali conversando mais um pouco. Às vezes a gente não percebe como os momentos simples são valiosos até eles ficarem para trás. Peguei o celular, abri o aplicativo e chamei o motorista. O nome dele era Rafael Moura, mas até então isso não significava nada. Era só mais um nome entre tantos que apareciam no meu dia. O carro dele chegou rápido, um pouco mais rápido do que eu esperava até. Entrei, coloquei o cinto e respirei fundo, já pensando nas tarefas do trabalho que ainda me esperavam depois. O rádio do carro estava baixinho, tocando uma música antiga, e aquilo me deu uma sensação boa, como se o dia fosse seguir calmo até o fim. Eu lembro de olhar pela janela enquanto o carro seguia pelas ruas de Campina Verde, MG.
As casas passavam devagar, algumas com portas abertas, outras com cadeiras na calçada, como sempre. A cidade parecia igual a todos os dias. Previsível, tranquila, segura. O tipo de lugar onde a gente acredita que nada acontece de verdade. Onde tudo parece ficar no mesmo lugar, como se o mundo lá fora não conseguisse entrar. E eu, dentro daquele carro, estava só vivendo mais uma manhã comum. Agradecendo mentalmente por não ter esquecido nada em casa, pensando no almoço que eu ainda não sabia qual seria, tentando lembrar se tinha desligado o fogão, se tinha dado atenção suficiente para minha irmã na última conversa. Coisas simples. Coisas que preenchem a vida de um jeito tão suave que a gente nem nota. Foi só quando começamos a nos aproximar do bairro Santa Marina que o clima mudou. Mas antes disso, antes de qualquer sinal estranho, antes de qualquer silêncio pesado ou luz piscando, eu estava apenas vivendo. Vivendo um dia como outro qualquer, sem imaginar que, algumas horas depois, eu estaria parada no meio de uma rua que parecia ter parado de respirar, ouvindo portões se fecharem sozinhos e sombras se mexendo rápido demais. É essa parte que mexe comigo até hoje, como tudo pode virar de um segundo para o outro. Como algo tão simples quanto um dia comum pode esconder, lá na frente, o começo de algo que a gente nunca imaginou enfrentar. Quando eu penso no momento exato em que tudo começou a ficar estranho, não foi um grande barulho, nem uma luz explodindo, nem alguém gritando. Foram detalhes pequenos, quase bobos, mas que juntos formavam algo que eu não conseguia ignorar, por mais que tentasse. Era como se o dia tivesse começado a rachar por dentro, devagar, sem fazer barulho. O carro do Rafael entrou em Santa Marina pela rua principal, e logo de cara senti que algo estava errado. Não errado do tipo perigoso, mas errado do tipo, não é assim que essa rua costuma ser. Eu conhecia aquele bairro desde criança, tinha família ali. Era um lugar cheio de movimento, de gente na calçada, de crianças correndo com chinelo arrastando. Mas naquele dia, nada. Nenhuma criança, nenhum cachorro, nenhuma música de rádio, nenhum som de panela batendo de casa em casa. Era como se alguém tivesse apertado um botão e deixado tudo no mudo. Eu tentei justificar. Era cedo? Talvez. Mas não tão cedo assim. Já devia ser quase 9 da manhã. Era sábado. E sábado sempre tinha vida ali. Eu olhei para as casas. As janelas estavam todas fechadas. Mas não como quem fecha porque está quente demais. Estavam fechadas. De um jeito estranho. Fechadas com força. Algumas com as cortinas puxadas até embaixo, como se alguém estivesse tentando esconder alguma coisa. Outras com lençóis pendurados por dentro, bloqueando completamente a luz. Eu franzi a testa sem nem perceber. No banco da frente, Rafael também olhou ao redor, mas não disse nada. Só apertou um pouco mais o volante. Eu reparei no jeito que a mão dele ficou tensa. Não era tensa de cansaço. Era tensa de quem está prestando atenção em alguma coisa que não quer dizer em voz alta. Eu tentei me distrair olhando para o céu. O dia estava claro, limpo, bonito até. Só que mesmo com sol, a rua parecia fria. Não fria de temperatura, fria de sensação, fria de ausência. Era como se o bairro estivesse vazio por dentro, mas cheio por fora. Cheio de casas, cheio de coisas, mas sem gente. E isso mexeu comigo de um jeito que eu não soube explicar na hora. Quando descemos uma rua mais estreita, percebi outra coisa. Os portões. Sempre havia algum portão aberto ali. Gente arrumando o carro, gente colocando saco de lixo para fora, gente conversando com vizinhos. Mas naquele dia, todos os portões estavam fechados. Todos. Alguns até trancados com cadeado, o que não era comum naquela parte do bairro. E o pior é que alguns estavam só encostados, como se tivessem sido fechados rápido demais, no susto. Eu tentei rir baixinho para aliviar o clima, e disse uma coisa idiota, tipo, nossa, parece feriado. Mas a minha voz saiu esquisita, meio fina, meio dura. Rafael não respondeu. Ele só assentiu com a cabeça sem tirar os olhos da rua. Quando dobramos a esquina, um detalhe me fez gelar por dentro. Um carrinho de mão parado no meio da calçada, derrubado de lado. A terra dentro dele estava espalhada pelo chão, formando uma trilha torta, como se alguém tivesse deixado tudo ali, no meio de uma tarefa, e fugido correndo. Só que não havia ninguém perto. Nem som de passos, nem barulho de porta. Nada. O carrinho parecia abandonado minutos antes, não dias. Logo depois, vi 2 chinelos infantis no meio do gramado de uma casa. Um rosa, um azul. Virados para lados diferentes, sujos de poeira. Eu automaticamente pensei que alguma criança devia ter largado ali.
Mas não havia brinquedo, não havia bicicleta, não havia som de risadas, não havia porta aberta. Os chinelos estavam sozinhos, parados, quietos. E isso me deu um arrepio tão forte que precisei esfregar o braço. Um pouco mais à frente, notei um gato parado no meio da rua, mas parado mesmo, imóvel, olhando fixo para uma parede. Ele não mexia as orelhas, não virava a cabeça, não pisava, só olhava. E aquilo me deixou desconfortável de um jeito que eu não sabia explicar. Quando o carro passou por ele, o gato nem se moveu, nem piscou. Só seguiu olhando para o muro como se estivesse vendo algo que eu não via. A essa altura, meu coração já estava batendo mais rápido, mas eu continuei dizendo para mim mesma que aquilo era só coincidência. Vizinhos viajando, gente dormindo até mais tarde, movimentos normais do dia. Eu inventei justificativas tão rápido que parecia que meu cérebro estava desesperado para achar explicações simples. Qualquer explicação. Mas então, uma mulher apareceu na calçada. Só que não apareceu caminhando. Ela apareceu parada, completamente parada, segurando uma sacola na mão. A sacola estava cheia, pesada, mas ela não se mexia. Nem um passo. Ela olhou para o carro quando passamos e o rosto dela... Meu Deus, não tinha expressão. Nenhuma. Olhos abertos, boca fechada, corpo rígido. Como se estivesse ouvindo alguma coisa muito longe, ou como se estivesse esperando algo chegar. Quando o carro passou por ela, eu virei a cabeça para olhar de novo pelo vidro de trás. E ela ainda estava lá, parada, no mesmo lugar, segurando a mesma sacola, olhando para o nada. Eu senti um aperto no peito, tipo um aviso, tipo um empurrão interno dizendo para prestar atenção. Mas eu forcei um sorriso, ajeitei meu cabelo e tentei ignorar tudo. Me convenci de que era imaginação, de que eu estava sendo exagerada, de que eu acordara sensível demais. Falei para mim mesma que aquilo era só uma manhã estranha. Só isso. Mas por mais que eu tentasse, o incômodo não ia embora. Ele crescia bem devagarinho, como uma sombra que começa pequena e vai se alongando até tocar nossos pés. Era como se algo estivesse me observando antes mesmo de eu pisar naquela rua. Como se o bairro inteiro estivesse segurando o ar, esperando alguma coisa que eu ainda não sabia nomear. E no fundo, mesmo tentando não admitir, eu sabia. Alguma coisa não estava certa. Não estava certa desde o primeiro segundo. E mesmo assim, eu continuei. Eu segui andando. Eu segui entrando. Como se eu estivesse sendo levada para dentro de algo que já tinha começado muito antes de eu chegar. Foi ali que uma coisa pequena, que podia passar como nada, virou o momento em que meu corpo inteiro entendeu que aquilo não era só um dia estranho. A gente já estava mais fundo dentro de Santa Marina, e o carro andava devagar, como se o próprio Rafael tivesse medo de acelerar. O som do motor parecia mais alto porque o bairro inteiro estava mudo. Não tinha barulho de conversa, nem de TV ligada, nem de panela batendo. Só o ronco do carro e meu coração, que eu já sentia bater na garganta. Eu olhava pela janela, tentando achar qualquer coisa que me fizesse pensar. Tá tudo normal, você que está exagerando. Mas quanto mais eu procurava, menos encontrava esse normal. As janelas fechadas, os portões todos trancados, o carrinho de mão caído, os chinelos largados no gramado, o gato parado olhando para o muro. Tudo parecia montado, como se alguém tivesse apertado pause na vida das pessoas dali. Foi quando o carro diminuiu mais ainda a velocidade, quase parando, e eu reparei em 3 casas muito parecidas, uma do lado da outra, do mesmo lado da rua. Elas tinham o mesmo modelo de janela, o mesmo tipo de vidro, as mesmas grades brancas. E por algum motivo, meus olhos ficaram presos nelas. Rafael tirou um pouco o pé do acelerador e o carro quase deslizou no asfalto. Aí aconteceu. As 3 casas acenderam a luz ao mesmo tempo. Não foi normal. Não foi aquele acender que a gente vê quando uma pessoa liga uma luz, depois a outra, depois mais uma. Foi tudo junto. Seco. As 3 salas se iluminaram de uma vez, como se alguém tivesse ligado um interruptor único, invisível, comandando a rua inteira. A luz era forte, amarelada, e bateu no meu rosto, me obrigando a piscar. Eu mal tive tempo de reagir. Meu peito travou e eu senti um frio subir da barriga para a nuca. Antes que eu conseguisse pensar, que estranho. As 3 luzes apagaram também ao mesmo tempo. 1, 2, 3. Escuro. Do nada. Como se tivessem sido engolidas. O carro continuou andando devagarinho, mas a minha mente parou ali, naquelas 3 janelas, naquele pisca que não parecia humano. Um pisca muito rápido, muito sincronizado, muito perfeito para ser coincidência. Meu coração começou a bater tão forte que eu ouvi o sangue no meu ouvido.
Senti as mãos formigarem. Segurei a alça da bolsa com força demais, como se aquilo fosse me segurar no mundo real, me impedir de escorregar para uma sensação que eu não sabia explicar. Eu tentei me acalmar. Deve ter caído a energia antes. Voltou agora. Os relés ligados. Coisa de fiação. Eu disse baixinho. Mais para mim do que para qualquer um. Mas por dentro, eu sabia que não era só isso. Eu nunca tinha visto algo assim. Não daquele jeito. Não tão sincronizado. Não tão mecânico. Olhei para Rafael. Ele tinha visto. Eu sabia que tinha, porque o rosto dele mudou. No espelho, vi o maxilar dele travado, os olhos puxando rápido para os lados, como se estivessem tentando vigiar tudo de uma vez. Ele respirou fundo, bem discreto, mas eu percebi. E quando alguém que passa o dia inteiro dirigindo por bairros diferentes fica assim, em silêncio, a gente entende. Não é só impressão nossa. Naquele momento, uma coisa mudou dentro de mim. Até ali, eu estava numa mistura de curiosidade e incômodo. Mas depois das 3 luzes acendendo e apagando daquele jeito, o incômodo virou um medo real. Um medo que não faz barulho, mas que aperta o peito e deixa os pensamentos bagunçados. Sabe aquela sensação de que o chão ainda está firme, mas você sente que ele pode ceder a qualquer instante? Foi isso. Eu fiquei olhando para trás, tentando ver se as luzes acendiam de novo, mas tudo ficou morto. As janelas voltaram a ser quadrados escuros, sem vida. Nenhuma cortina mexeu, nenhuma sombra passou, nenhum som saiu de lá de dentro. Era como se aquelas casas tivessem piscado só para mim, como se tivessem dito, eu estou vendo, e depois decidido se calar. Na boa, eu preciso te perguntar isso. Você já sentiu que alguma coisa estava errada sem ter prova nenhuma, como se o lugar inteiro estivesse tentando te avisar de um jeito que você não conseguia explicar? Ou o que você faria se estivesse no meu lugar, vendo 3 casas piscarem juntas desse jeito, sem ninguém aparecer na janela? Eu me agarrei às explicações lógicas como quem se agarra a um corrimão num escorregador. Pensei em curto-circuito, em oscilação de energia, em algum teste qualquer na rede elétrica. Pensei em tudo que fosse técnico, frio, distante. Era melhor acreditar que era só um defeito do que aceitar a sensação de que o bairro tinha vida própria e estava respirando errado ao meu redor. Mas o corpo não mente. E o meu, naquele momento, estava gritando. As pernas estavam pesadas, o ar não entrava direito, e uma sensação de urgência começou a tomar conta de mim. Não urgência de correr, mas urgência de entender. Eu queria saber o que estava acontecendo ali, por que aquele lugar parecia tão atento, como se cada casa tivesse olhos. Enquanto eu lutava com esses pensamentos, mais pequenos detalhes apareciam. Uma antena de TV balançando, mesmo sem vento nenhum. Um jornal amassado parado no meio da rua, como se tivesse sido largado no meio de uma corrida interrompida. Uma bicicleta encostada num muro, caída pela metade, com a roda de trás ainda girando bem devagar. Nada disso era grande o suficiente para ser prova de alguma coisa, mas tudo junto formava uma imagem que me deixava cada vez mais desconfortável. Foi ali, naquela rua, depois das 3 luzes acendendo e apagando juntas, que minha cabeça fez um clique que eu não queria aceitar. Aquilo não era só um dia estranho. Alguma coisa estava acontecendo em Santa Marina. Alguma coisa que eu não enxergava, mas que empurrava os detalhes na minha direção, como se o bairro tivesse decidido me mostrar que eu não estava ali por acaso. E mesmo assim, por mais que uma parte de mim gritasse para ir embora, eu continuei seguindo. Porque outra parte, teimosa, ainda insistia em dizer que tudo tinha uma explicação lógica, que era coisa da minha cabeça, que eu estava nervosa à toa. O problema é que o corpo já sabia. O bairro já sabia. Só faltava eu admitir. Eu ainda estava tentando convencer minha cabeça de que tudo aquilo tinha uma explicação simples, quando, de repente, o carro desacelerou mais uma vez e praticamente parou. Rafael olhou rápido para o lado, para uma esquina estreita, e eu segui o olhar dele. Foi aí que eu vi. Ela estava ali, parada na calçada, na sombra de um muro alto, como se estivesse esperando alguém ou alguma coisa. Era uma senhora de cabelo bem branco, preso num coque apertado, com um vestido simples, florido, e um chinelo gasto no pé. Segurava um pano na mão, como se tivesse saído correndo de dentro de casa, no meio de alguma tarefa. Os olhos dela não estavam perdidos, nem distraídos. Eles estavam atentos. Muito atentos. Tão atentos que parecia que ela estava medindo cada movimento do carro. Rafael encostou o carro um pouco mais para o lado, como se tivesse feito isso sem pensar, por reflexo. E antes mesmo de eu conseguir perguntar alguma coisa, a senhora levantou a mão, fazendo um gesto curto,
urgente, mandando a gente parar. Não foi um aceno educado. Não foi um bom dia. Foi um gesto de quem precisa falar alguma coisa importante. Ele baixou o vidro devagar. O barulho do vidro descendo pareceu mais alto do que deveria naquele silêncio. Eu senti o ar de fora entrar, pesado, parado. A senhora deu 2 passos para a frente, como se tivesse medo de chegar perto demais, mas também medo de ficar longe. Ela olhou direto para mim, não para o Rafael. E foi nessa hora que eu vi o rosto dela de verdade. Não era um rosto assustado qualquer. Era um rosto de quem já tinha visto coisa demais. As rugas ao redor dos olhos pareciam ter sido feitas mais por preocupação do que por idade. A boca dela tremia um pouco, como se estivesse tentando escolher as palavras certas, mas o tempo não deixasse. Não era para vocês estarem aqui agora, ela disse. A voz dela saiu firme, mas baixa. Não foi um pedido, não foi um conselho, foi uma constatação, como se estivesse dizendo: o sol está alto, a rua está vazia. Vocês não deviam estar aqui. Eu senti meu estômago afundar. A frase dela foi simples, mas bateu dentro de mim como um empurrão. Porque até aquele momento tudo que eu tinha eram sinais estranhos, coisas que eu podia tentar explicar, mesmo que mal. Mas ali, naquela frase, tinha uma certeza. Não era impressão, não era exagero, não era drama da minha cabeça. Tinha algo errado. E uma pessoa dali, uma pessoa que conhecia aquele bairro de dentro, estava dizendo isso na minha cara. Como assim, dona? Rafael perguntou, tentando manter um tom calmo, mas a voz dele falhou no final. Ela não respondeu na hora. Olhou para o fim da rua, como se estivesse checando se ainda dava tempo. Depois voltou os olhos para mim. De novo, para mim, não para ele. Já avisaram para irem para dentro faz tempo, ela murmurou. Quem tem juízo já entrou. Eu engoli seco. Olhei ao redor como se de repente fosse ver várias pessoas escondidas atrás das cortinas, me observando. Olhei para os portões fechados, para as janelas cobertas, para o carrinho de mão caído lá atrás. Tudo fez mais sentido de uma vez. Não era só um dia esquisito. Não era só uma manhã mais silenciosa. As pessoas não estavam na rua porque escolheram se esconder. Porque alguém disse para elas se esconderem. Avisaram o quê, dona? Perguntei, sentindo minha voz sair baixinha, como se eu tivesse medo de ouvir a resposta. Ela respirou fundo, apertou o pano nas mãos e eu ouvi o tecido chiar um pouco entre os dedos dela. Parecia que até as mãos estavam nervosas. Que ia começar um negócio na rede, ela disse. Que ia cair tudo. Que era para não ficar na rua nem perto de poste, de fio, dessas coisas. Meu coração acelerou. Na rede. Cair tudo. As 3 casas piscando juntas passaram como um raio pela minha cabeça. O gato parado olhando para o muro. A antena balançando sem vento. Os portões fechados. De repente, tudo se juntou num só pensamento. Aquilo não era coincidência. Não era maluquice. Era aviso. E eu tinha ignorado todos. Mas quem avisou isso? Perguntei quase sem perceber que estava falando. Foi a prefeitura? Foi a companhia de energia? Ela fechou um pouco os olhos, como se estivesse cansada até de responder. Gente da companhia. Gente que entende. Vieram ontem aqui, falaram com quem eles encontraram na rua. Disseram para evitar ficar na rua hoje de manhã. Disseram que podia dar problema em cascata, que se começasse num ponto ia puxando o resto. A gente não entendeu direito, mas... Ela fez um gesto vago com a mão, apontando para os lados. Olha em volta, minha filha. Quem quis ouvir, entrou. Quem não quis, ainda tá aí fora. A palavra cascata grudou na minha mente como se tivesse sido escrita com tinta grossa. Problema em cascata. Começa num lugar, puxando o outro, e o próximo, e o próximo. Nada controlado, nada seguro, nada pequeno. Eu olhei para os postes. De repente, eles pareciam maiores, mais ameaçadores. Aqueles fios todos, cruzando o céu, que eu sempre ignorei, agora pareciam cordas finas segurando alguma coisa enorme por cima da nossa cabeça. Eu senti um medo que eu nunca tinha sentido antes. Não era medo de ladrão, não era medo de assalto, não era medo de alguém batendo no vidro. Era medo de algo invisível, técnico, frio, que podia simplesmente desabar em cima de todo mundo em forma de faísca, queda de energia, explosão, incêndio. Um perigo que não tem rosto, não tem aviso sonoro. Só acontece. Rafael respirou fundo e eu ouvi. Mas já começou? Ele perguntou, num tom que parecia mais uma criança com medo de saber a verdade. Dona Elvira, porque eu só fui perguntar o nome dela depois.
mas ali eu já sentia que conhecia. Olhou para o céu, como se estivesse escutando algo acima da nossa cabeça. Depois olhou para a rua vazia, para as janelas fechadas, para os fios. Se não começou, ela respondeu. Tá muito perto de começar. Meu peito apertou de um jeito que eu achei que fosse desmaiar ali mesmo. Não era mais um talvez. Não era mais coisa da minha cabeça. Não era mais só um incômodo interno. Uma pessoa que morava ali, que conhecia aquele bairro, que tinha visto gente avisando, estava dizendo na minha frente. Não era para ninguém estar ali naquela hora. De repente, tudo que eu achava que sabia sobre segurança virou fumaça. Eu estava literalmente no meio de um lugar onde as pessoas tinham sido avisadas para não ficar na rua. E eu estava lá, parada, no carro, olhando para cima, cercada de postes, fios, transformadores que eu nunca tinha notado antes. Eu comecei a reparar em detalhes que antes passavam batido. O poste mais próximo tinha uma caixa metálica com um barulho baixinho, um zumbido insistente, como abelha presa. Um transformador mais ao fundo tinha uma pequena mancha escura em volta, na parede, que eu nunca teria percebido se não estivesse tão alerta. Uma rachadura fina corria pelo chão, perto da calçada, como se o piso tivesse cedido um pouco há pouco tempo. Eram coisas pequenas, mas que, dentro daquela fala, ganhavam peso de alerta. Eu senti vontade de ir embora na hora, de mandar o Rafael dar meia volta, de sair daquele bairro o mais rápido possível. Mas junto com essa vontade veio outra coisa. A sensação de que, se eu me movesse rápido demais, ia chamar a coisa para perto. Era irracional, eu sei, mas era como eu me sentia. Presa entre aquela senhora me dizendo para não estar ali e o silêncio do bairro confirmando cada palavra dela. A senhora vai ficar aí fora? Eu perguntei, num misto de preocupação e tentativa de puxar a conversa para algo mais concreto. Ela deu um meio sorriso triste. Eu só saí para ver se ainda tinha gente à toa na rua, respondeu. Agora que vi que tem, tô falando. Depois eu entro. Mas você... Ela me encarou de novo, com um olhar que atravessou tudo dentro de mim. Você não devia ter nem chegado. A frase bateu em mim como um soco. Não devia nem ter chegado. Foi nesse momento que eu entendi, de verdade, que aquilo era maior do que eu. Maior do que a minha vontade de não fazer drama. Maior do que a minha necessidade de cumprir horário, pegar caixa, resolver coisas. Não era sobre mim apenas. Era sobre estar no lugar errado, na hora errada, no meio de uma coisa que estava prestes a acontecer com ou sem a minha permissão. Eu não sabia que forma esse perigo ia tomar. Não sabia como ele ia aparecer, se ia ser em forma de luz, de som, de fogo, de apagão. Eu só sabia que ele era real, que alguém tinha vindo avisar, que as pessoas tinham se escondido, que o bairro estava preparado para se encolher. E eu estava ali, exposta, sem entender direito o tamanho daquilo. Enquanto ela se afastava devagar, voltando para o portão meio fechado da casa dela, o chão sob meus pés parecia menos firme, como se tivesse algo por baixo, pronto para se mexer. O ar, que antes eu chamava de pesado, agora tinha gosto de presságio. Tudo em mim dizia que eu tinha passado da linha, que não dava mais para fingir que era só um dia esquisito. O perigo tinha deixado de ser suspeita, tinha virado confirmação, e eu estava bem no meio dele. Quando Dona Elvira voltou para a casa dela e fechou o portão com um cuidado que parecia mais medo do que cautela, o silêncio que ficou para trás foi diferente de todos os outros silêncios daquele dia. Era um silêncio denso, cheio, como se tivesse forma própria. Não era só ausência de som, era a presença de alguma coisa que eu não conseguia ver, mas que estava ali, rondando, se aproximando. Eu senti o carro inteiro ficar mais pequeno, como se o mundo ao redor tivesse crescido de repente. Rafael engatou a marcha devagar, com a mão trêmula. Ele não me olhou. Só apertou os olhos por um segundo, como se estivesse tentando pensar rápido e não conseguir. Eu coloquei a mão no painel sem perceber, como quem tenta se segurar em alguma coisa sólida. Mas a verdade é que nada parecia sólido naquele momento. Quando o carro começou a andar, ouvimos o primeiro portão bater. Foi um estrondo seco, como madeira batendo contra ferro. Eu me virei imediatamente e vi o portão da casa no fim da rua fechar sozinho, rápido demais para ser automático. E não era só ele. O portão ao lado também começou a se fechar. Depois outro. Depois mais 2. Era como se uma fila invisível estivesse passando pela rua, acionando cada portão que encontrava. Um por um. Um estalo, um arraste, um baque. Era ritmo, era sequência, era ordem. Não era aleatório. Rafael freou,
sem pisar completamente. O carro deu aquele tranco leve e minha respiração travou no peito. Lá na frente, uns 20 metros adiante, vi uma porta se abrir com força e uma mulher puxar 2 crianças para dentro da casa, agarrando-as pelos braços como se elas pesassem menos do que realmente pesavam. As crianças tropeçaram, quase caíram, mas ela não parou para ajudá-las a se equilibrar. Só empurrou as 2 para dentro e bateu a porta de uma vez. A porta bateu com tanta força que o som ecoou pela rua como um tiro abafado. E então, mais uma janela se fechou. Depois outra. Em segundos, parecia que todo mundo estava se escondendo de algo que eu ainda não conseguia enxergar. A sensação era de que alguma coisa estava vindo. Não devagar, não brincando, vindo como uma onda que ninguém quer ver chegar. Quarteirão por quarteirão, como Dona Elvira tinha dito. Eu olhei para trás de novo, e os portões que já estavam fechados pareciam ainda mais pesados, como se estivessem tentando segurar alguma coisa lá dentro ou manter alguma coisa lá fora. Eu não sabia o que pensar. Meus pensamentos estavam soltos, correndo em direções diferentes. Uma parte de mim queria acreditar que era só pânico coletivo, que alguém espalhou boato, que os moradores se assustaram com a tal história de problema em cascata. Mas no fundo mesmo, aquele ritmo, aquela sincronia, aquela urgência, não parecia boato, parecia resposta, parecia defesa. E no meio dessa sensação horrível, eu comecei a perceber outra coisa. Estávamos ficando sozinhos. Cada casa que se fechava era um pedaço do bairro que se desligava do mundo. E nós estávamos no espaço entre esses desligamentos, na rua, expostos, como se fôssemos os últimos a perceber o que estava acontecendo. Eu lembro exatamente do momento em que meu corpo entendeu antes da minha cabeça. Foi quando vi um homem correndo. Ele veio da outra rua, segurando uma mochila no peito, como se quisesse proteger algo lá dentro. Ele não olhou para nós, não olhou para os lados. Só correu em direção a um portão, bateu 3 vezes rápido e alguém abriu por dentro. Ele entrou como se escapasse de alguma coisa que ainda não tinha virado a esquina. Minha mão gelou. Meu coração saltava tão forte que doía. E, sinceramente, eu realmente queria entender se alguém já passou por algo parecido. Aquela sensação absurda de estar no lugar errado no minuto errado, como se o mundo estivesse tentando te avisar com cada som, cada porta, cada gesto. Porque eu me senti completamente perdida. Rafael, enfim, falou: "A gente precisa sair daqui." Só isso. Nem olhou para mim. Só disse com a voz embargada: "Eu concordaria. Eu sei que deveria concordar." Mas minha boca não funcionou. Eu fiquei olhando para o fim da rua, onde o vento levantou poeira de novo. Mas dessa vez a poeira subiu em linha reta, fina, como se estivesse sendo puxada para um ponto específico no alto. Isso não fazia sentido. Nenhum sentido. Não tinha vento lateral suficiente. Não tinha corrente de ar. Era como se a poeira tivesse vontade própria. "Juliana." Rafael tornou a falar, desta vez dizendo meu nome. "Olha lá." Eu olhei. Foi rápido, duro, cru. Um poste mais adiante deu um solavanco, como se algo tivesse passado por dentro dele. A luz piscou 2 vezes. Não igual às 3 casas. Foi diferente. Foi uma oscilação pesada, como quando uma lâmpada tenta resistir antes de morrer. O fio mais alto vibrou, fazendo um som agudo que me fez apertar os olhos. E então, bem de leve, eu ouvi um estalo. Pequenino, mas muito, muito errado. E bastou isso para meu peito travar de vez. Porque eu sabia, sem ninguém dizer, sem ninguém explicar, que aquele estalo não era o fim. Era o começo, o aviso. A fronteira entre estranho e perigoso. Mais 2 portões se fecharam ao mesmo tempo. O barulho ecoou pelo asfalto, repetido pela rua como se fosse resposta. E a sensação... Meu Deus, a sensação era de que alguma coisa estava se movendo entre as casas. Não era gente, não eram passos. Era mais como uma pressão, um deslocamento de ar, um peso chegando antes de ser visto. Não era som, não era sombra. Era presença. Meu corpo inteiro entendeu, de novo, antes de todo o resto. Tinha alguma coisa vindo na nossa direção. Eu abri a boca para falar, mas não sai nada. Rafael apertou o volante com força, como se aquilo pudesse protegê-lo. As casas ao redor pareciam se fechar ainda mais, como se o bairro inteiro respirasse fundo, esperando o impacto. E foi ali, naquele segundo, antes de qualquer explosão, antes de qualquer queda de luz, antes de qualquer grito que eu senti, com cada parte do meu corpo, que estávamos à beira do desmoronamento.
E que, quando acontecesse, não haveria tempo para correr. Eu estava ali, imóvel, sentindo o ar vibrar em volta como antes de uma tempestade, quando ouvi passos apressados ecoando no asfalto. Não eram passos de pânico, desses que batem forte. Eram passos firmes, focados, de quem sabe exatamente onde precisa chegar. Eu me virei devagar, ainda com o coração preso na garganta, e vi Carlos Esteves, o segurança da rua, surgindo de trás de um portão metálico, carregando um rádio preso na mão. Ele não correu até nós. Ele veio decidido, com o rosto duro, como se já esperasse encontrar alguém ali. Assim que chegou perto o bastante, Rafael abriu a janela só um pouco, e Carlos se inclinou, apoiando a mão no teto do carro. A voz dele não tremeu, mas os olhos diziam tudo. Vocês não podiam estar aqui, ele disse, direto, sem rodeios. Eu fiquei olhando, tentando entender o que exatamente ele sabia. O rádio na mão dele estava chiando, com pequenos estalos elétricos que pareciam acompanhar o ritmo dos postes. Era como se tudo estivesse sendo puxado para o mesmo centro invisível. O que está acontecendo? Perguntei com a voz mais baixa do que eu imaginava. Carlos respirou fundo, olhou para os lados, como se avaliasse se tinha alguém mais ouvindo, e então se aproximou ainda mais. Ele parecia cansado, mas não era cansaço físico. Era cansaço de quem já sabia que aquela manhã ia acabar mal, e não podia fazer muita coisa para impedir. A rede está entrando em falha em cascata, ele disse, e só depois percebeu que eu não tinha entendido completamente. Não é queda de energia normal, não é oscilação simples. É um problema que, se começar num ponto, vai puxando o resto, um atrás do outro, como dominó. Meu estômago virou. O som das luzes piscando nas 3 casas ecoou de novo na minha memória, como se estivesse acontecendo enquanto ele falava. Já deu problema nas ruas de baixo, ele continuou. Depois na avenida principal. Agora começou aqui. A gente recebeu aviso ontem à noite. Vinha gente da companhia passando e avisando quem encontravam. Eu senti o coração afundar. Engoli seco. Isso eu já tinha ouvido, de Dona Elvira. Mas a expressão no rosto dele, aquela expressão carregada de algo que parecia mais que preocupação. Havia mais ali, muito mais. E Carlos percebeu que eu estava esperando. Ele tentou evitar, desviou o olhar para o poste mais próximo, mas depois voltou os olhos para mim. E foi aí que a revelação veio. Não é só falha na rede, ele disse mais baixo. É falha no transformador principal, o velho. O que vocês chamam de transformador do mirante. Ele não devia estar funcionando ainda. Era para ter sido trocado há 2 anos. Eu franzi a testa, confusa. Ele molhou os lábios, como se fosse difícil dizer o resto. A troca foi adiada, continuou. Por causa de um contrato antigo, assinado pelo seu tio, Dona Juliana. Meu corpo inteiro parou. Meu tio? Consegui sussurrar. Roberto Barbosa, ele disse, olhando direto nos meus olhos. Ele era o responsável técnico pelo setor na época. E ele assinou o adiamento da troca, porque a empresa ia economizar mantendo aquele equipamento mais um tempo. Só que aquele mais um tempo venceu há muito. E agora esse transformador está falhando por dentro. E cada falha dele está puxando as outras. Eu fiquei sem ar. Literalmente. O nome do meu tio bateu na minha cabeça como um soco. Meu tio Roberto sempre foi quieto, reservado, quase seco. Eu sabia que ele trabalhava com energia. Sabia que ele tinha muito conhecimento técnico. Mas nunca imaginei que uma decisão dele, uma assinatura num papel, pudesse estar ligada ao caos que eu estava vendo. Carlos continuou, como se percebesse que eu precisava ouvir tudo antes de desabar. Teu tio avisou para alguns moradores daqui, anos atrás, que esse transformador não era seguro. Que se um dia ele desse problema, o bairro ia sentir primeiro. Todo mundo acreditou que ele tinha exagerado. Mas ontem à noite, quando os primeiros estalos começaram, todo mundo lembrou do que ele disse. Meu corpo deu um tranco por dentro. Era como se o chão tivesse puxado meu equilíbrio junto. Meu tio, sabia? Meu tio tinha avisado, e ninguém tinha levado totalmente a sério. Eu senti lágrimas subindo sem chorar de verdade. A sensação era de choque, de incredulidade, de um nó apertado entre peito e garganta. Ele tentou denunciar. Carlos completou, baixando a voz como quem compartilha um segredo guardado há anos. Mas o caso foi engavetado. Muita gente aqui tem raiva dele por isso. Muita gente tem medo também. Alguns dizem que ele insistiu demais. Outros dizem que ele sabia mais do que contou. Mas o fato é, ele tinha razão.
E agora está acontecendo. Eu não sabia o que pensar. O medo que eu sentia antes era medo do desconhecido, da rua silenciosa, dos portões fechando. Agora era diferente. Era um medo que tinha história, medo que tinha nome, medo que tinha passado. E esse passado estava ligado à minha família. Eu olhei para o poste novamente e ele parecia maior, mais pesado, mais ameaçador, como se carregasse não só fios e energia, mas também decisões antigas, erros guardados, verdades esquecidas, uma falha que não devia existir, um aviso que ninguém ouviu. E eu, parada exatamente no lugar onde tudo aquilo estava prestes a acontecer. Carlos recuou um passo, apertando o rádio na mão. Se começou aqui, ele disse com os olhos escuros e sérios. Não vai parar, e vocês precisam sair agora. O mundo, naquele instante, mudou de forma. E nada do que eu achava que sabia sobre aquela manhã parecia verdadeiro. Meu tio, o bairro, o transformador, os avisos, tudo estava conectado. Tudo estava prestes a desabar. E eu estava bem no centro do problema. Eu ainda estava absorvendo a revelação sobre meu tio quando Rafael acelerou um pouco, instintivamente, como se quisesse tirar a gente dali antes mesmo de pensar. O rádio na mão de Carlos começou a chiar mais forte, com um ruído tão agudo que fez meu ouvido latejar. Ele deu um passo para trás, levantando o rosto para os fios como quem reconhece o som de um animal ferido prestes a atacar. E então tudo aconteceu muito rápido. O primeiro estalo veio de longe, como se uma pedra tivesse batido numa chapa metálica. Eu virei o rosto para o lado, tentando encontrar a origem, mas a rua parecia vibrar inteira. Depois veio outro estalo, muito mais perto, e eu senti o asfalto tremer pela sola do meu sapato. Rafael prendeu a respiração. Carlos xingou baixo, tão baixo que parecia mais um pensamento escapando dos lábios. E então, o terceiro estalo aconteceu. Longo, profundo, seco, seguido de um silêncio tão absoluto que eu senti meu coração parar por um segundo. Olhei para cima. O transformador no poste ao fim da rua começou a chiar. Primeiro um chiado fino, quase um sussurro elétrico. Depois um brilho interno, fraco, como se uma lâmpada estivesse piscando dentro de uma caixa de metal. E então veio o som. Um som que não dá para comparar com nada. Um estrondo que rasgou o ar. Estourou como se o céu tivesse caído sobre nós. O transformador explodiu numa bola de luz branca, um clarão que fez tudo desaparecer por um instante. Eu só lembro de sentir um calor seco no rosto e, logo em seguida, um vento forte que me empurrou para trás dentro do carro. A rua inteira mergulhou na escuridão. Não naquela escuridão normal de fim de tarde. Era uma escuridão viva, espessa, carregada. A luz sumiu de tudo. De todas as casas. Dos postes. Até o som fugiu. Eu me encolhi no banco com a mão na boca, tentando entender se estava inteira. O barulho ainda ecoava no meu peito, como se a explosão tivesse deixado um buraco dentro de mim. Rafael tremia. Literalmente tremia. Os dedos não conseguiam segurar o volante direito. Juliana, ele sussurrou. A gente precisa sair daqui. Agora. Mas eu não consegui responder. Porque quando a poeira começou a baixar, eu vi algo que me congelou por completo. 3 casas à esquerda abriram suas portas ao mesmo tempo. Não de forma lenta, mas abrupta, como se alguém tivesse puxado cada porta com toda a força. Pessoas surgiram nas entradas, com olhos arregalados, rostos tensos, alguns segurando lanternas, outros apenas com a mão levantada em desespero. "Entra!" gritou uma mulher apontando diretamente para mim. "Rápido! Entra agora!" Outro homem mais velho repetiu o gesto. "Menina, sai da rua! Corre!" A rua parecia pequena demais para todas as vozes, pequena demais para o pânico que explodiu junto com o transformador. Eu olhei para Rafael. Ele olhou para mim. E foi ali que eu senti a escolha se rasgar dentro de mim como um pano velho. Ficar no carro que agora estava cercado por postes tremendo e fios estalando no escuro, ou correr para dentro de uma casa de pessoas que eu nunca tinha visto antes, guiada só pelo desespero delas. Meu corpo travou. Minha mente também. E eu juro que naquele momento eu pensei, eu não sei se tomei a decisão certa. Me diga o que você acha nos comentários, porque até hoje eu ainda não sei. Eu abri a porta do carro. Só que no segundo em que meus pés tocaram o chão, outro estalo percorreu a rua como um relâmpago. Os fios acima da minha cabeça brilharam por dentro, como veias cheias de luz prestes a explodir novamente. O ar esquentou numa onda curta e seca, e alguém atrás de mim gritou. "Corre!" Foi instinto.
Puro instinto. Eu saí disparada na direção da mulher que estava com os braços estendidos. O chão parecia tremer a cada passo, como se algo estivesse correndo por baixo dele. Rafael veio atrás de mim tropeçando, ofegante. As pessoas nas casas acenavam freneticamente, como se o segundo seguinte fosse definitivo. Quando eu atravessei o portão e aquela mulher bateu a porta atrás de mim com toda a força, a rua inteira ficou do lado de fora. E eu sentia no fundo do peito, que qualquer coisa que estivesse prestes a acontecer lá fora não era pequena, não era simples, não era controlável. Era o tipo de coisa que muda tudo. E já tinha começado. Quando a porta da casa bateu atrás de mim, com um estrondo que fez a parede tremer, eu senti na hora o peso da escolha que tinha feito. Lá fora, a rua sumiu num escuro tão fundo que parecia que alguém tinha desligado o mundo. Aqui dentro ainda era escuridão, mas uma escuridão com gente, com respiração, com voz baixa. E isso, naquele momento, foi a única coisa que me deu algum chão. A mulher que me puxou para dentro, a Márcia, girou o trinco com pressa, como quem fecha uma porta contra uma chuva que já começou. Uma vela foi acesa perto da mesa e a chama pequena criou um círculo de luz amarelada, onde os rostos apareciam meio recortados, meio assustados. Tinha criança agarrada no colo, tinha senhor encostado na parede, tinha gente sentada no chão, tudo em silêncio, escutando mais o lado de fora do que o lado de dentro. "Você chegou no último minuto", a Márcia disse, ainda ofegante. Eu tentei responder, mas só consegui concordar com a cabeça. Minhas pernas tremiam. Meu coração ainda estava disparado, mas era diferente. Não era mais aquele pânico cego de segundos antes. Era um medo que vinha com consciência. Eu sabia que tinha passado de um ponto sem volta. Do lado de fora, o som mudou. Não era mais só silêncio. A gente ouvia estalos distantes, chiados, um zumbido irregular que parecia correr pelos fios, pelos postes, pelas paredes. Era como se o bairro inteiro estivesse rangendo por dentro, se preparando para desligar de vez. "Estourou mais de um transformador?" Alguém perguntou perto da janela. "3", outro respondeu. "Mirante, Avenida e esse aqui." Quando falaram 3, tudo o que o Carlos tinha dito encaixou dentro da minha cabeça como peças de um quebra-cabeça que eu não queria montar. Não era acidente isolado. Era sequência. Era a tal falha em cascata. Não tinha mais como fingir que não era sério. Márcia se aproximou de mim, tocou meu braço. "Você está bem?" Eu sentei numa cadeira porque, se não sentasse, eu caía. A vela tremia um pouco com o ar preso ali dentro, e a sombra das pessoas dançava na parede como se o medo tivesse corpo. "Isso começou antes da gente chegar, né?" Perguntei. Ela assentiu. "Ontem já tinha coisa estranha. Hoje de manhã piorou. A companhia veio, disse metade, escondeu metade. Mas a gente mora aqui. A gente sente quando o lugar muda." Quando ela falou isso, doeu, porque eu não morava ali. Mas aquele dia me prendeu naquele lugar como se fizesse parte da minha história há anos. E no fundo, fazia. Por causa do meu tio, por causa do transformador velho, por causa de tudo que foi adiado e empurrado para frente até virar perigo real. Na janela, os homens murmuravam. "Fiação velha. Não aguenta. Vai apagar o bairro inteiro." E foi ali, naquela sala apertada, iluminada por uma vela, que alguma coisa virou dentro de mim. O medo ainda estava lá, mas por baixo dele nasceu outra coisa. Entendimento. Eu finalmente sabia o que estava acontecendo. Sabia que o bairro estava entrando num apagão em cadeia. Sabia que a rua lá fora não era mais um lugar para estar. Sabia que a única forma de sair viva era esperar passar o pior e depois sair na hora certa. O caos começou a ganhar forma. A confusão virou um plano simples. Ficar, ouvir, esperar os últimos estalos, sair quando fosse menos perigoso. Eu não tinha controle sobre o que explodia do lado de fora, mas podia controlar o que eu fazia do lado de dentro. Um dos homens desligou o rádio que chiava sem parar. "Quando isso acalmar, a gente escolhe o caminho mais limpo de fio, menos poste. A gente tira vocês daqui", ele disse. Eu respirei fundo. Pela primeira vez desde que entrei em Santa Marina, eu não estava só reagindo. Eu estava entendendo. O medo não tinha ido embora, mas agora ele apontava para uma direção, não para todos os lados ao mesmo tempo. A tensão ainda existia, firme, grudada na pele. Mas pela primeira vez naquele dia, eu senti uma coisa diferente. A sensação de que, se eu aguentasse mais um pouco, havia um jeito real de sair dali. E eu me agarrei a isso como se fosse a última luz acesa dentro de mim. Quando o barulho lá fora começou a diminuir,
Foi quase pior do que quando tudo estava estalando e rangendo. O silêncio depois do caos tem um peso próprio, como se o mundo respirasse fundo antes de mostrar o estrago. A vela na mesa já estava pela metade, e as pessoas dentro daquela casa começaram a se mover devagar, com cuidado, como quem desperta de um susto longo demais. Foi só depois dos últimos estalos, quando o ar finalmente ficou parado, que alguém abriu a janela apenas o suficiente para espiar. Lá fora, a rua parecia outro lugar. O chão ainda tinha marcas de faíscas, alguns fios estavam escurecidos, e o transformador distante soltava um cheiro forte de queimado que o vento trouxe até nós. Mas não havia mais aquele chiado, aquela ameaça pulsando. Era como se o bairro tivesse desabado e, ao mesmo tempo, descansado. Um dos homens fez um sinal para a gente se aproximar. "Agora dá para sair", ele disse. "Rápido, mas dá." Eu e Rafael fomos guiados até a porta. Márcia apertou meus dedos por um instante, com uma força que agradecia e se despedia ao mesmo tempo. "Vai com calma. E não olha para cima", ela aconselhou. Quando pisei de novo na rua, senti uma mistura de alívio e melancolia. A escuridão ainda dominava o bairro, mas agora era uma escuridão morta, não mais viva como antes. Caminhamos devagar, desviando dos postes, dos fios que haviam caído, das sombras que pareciam dobrar a esquina sozinhas. Mesmo sem luz, era como se eu enxergasse mais do que via. Carlos reapareceu no meio do caminho, vindo de outra casa que também abrigara a gente. Ele nos guiou até a avenida principal, onde o impacto tinha sido menor. "Daqui vocês conseguem pegar outro carro", ele disse. "O pior passou, mas esse lugar vai levar tempo para respirar de novo." Eu olhei para trás. Santa Marina, tão familiar na minha memória, parecia um lugar que eu nunca tinha visto. Um bairro inteiro apagado, recolhido, marcado por algo que ninguém ali tinha escolhido viver. E mesmo assim, estavam todos vivos porque ouviram um aviso. Porque confiaram numa intuição, num rumor, num detalhe. Foi nesse momento que a ficha caiu. Eu não estava ali por acaso. A falha que meu tio tinha avisado anos atrás era a mesma que quase me pegou no meio da rua. E de um jeito estranho e doloroso, eu senti que aquela história era minha também. Ele tinha visto antes. Ele tinha tentado impedir, mas o mundo tem um jeito cruel de ignorar o que não quer acreditar. E eu aprendi isso da forma mais direta possível. Às vezes o perigo não grita, ele sussurra. E se a gente não escuta, ele vem do mesmo jeito. A gente pegou outro carro umas 2 quadras depois. Quando entrei, percebi que minhas mãos ainda tremiam. Rafael estava em silêncio, olhando pela janela, como se tentasse entender tudo o que viveu. Eu respirei fundo, sentindo que alguma coisa em mim tinha mudado para sempre. Não foi só medo. Foi um tipo de clareza. Aprendi a olhar para detalhes, para silêncios, para sinais pequenos que a vida deixa no caminho. Aprendi que um aviso simples, "Não entra nesse bairro hoje", pode carregar dentro dele uma vida inteira de história. Aprendi que famílias guardam verdades que mais cedo ou mais tarde chegam até nós. E aprendi que sobreviver às vezes é saber parar, ouvir e recuar. Hoje, quando lembro daquela rua, da poeira subindo contra um vento que não existia, das luzes piscando juntas, de portas batendo e de gente correndo para dentro. Eu sei que aquela manhã dividiu minha vida em 2 partes, antes e depois. E por mais estranho que pareça, eu agradeço por ter vivido aquilo, porque me abriu os olhos de um jeito que nada mais abriria. Se você quiser acompanhar mais histórias como essa, reais, tensas, cheias de detalhes que fazem a diferença, se inscreve aqui no canal. Ativa o sininho também, porque eu sempre trago histórias que nos fazem olhar a vida com outros olhos. E agora está aparecendo na sua tela 2 histórias para você escolher. Clica em uma delas e continua comigo.